aluguel terá um novo imposto automático a partir de 2026 ou 27 com a reforma tributária? É isso que eu vou trazer nesse vídeo, esclarecimento para vocês. Como será tratado o aluguel com a reforma tributária e se você, pessoa física que tem um aluguel residencial ou comercial, vai pagar mais imposto ou não sobre esse aluguel. Fica no vídeo até o final para que você entenda se você realmente vai ter sua carga tributária aumentada ou não. Primeiro, é importante vocês entenderem que com a reforma tributária e com todas as mudanças complementares que eles estão fazendo, o objetivo é ter mais rastreabilidade, mais cadastros de documentos, que a capacidade deles, principalmente com o CIB, que é o Cadastro de Imóveis Brasileiro, ele foi criado para rastrear todos os cadastros de imóveis e entender as informações, se está alugado, se não está, quem está morando, quem não está morando, se está recebendo aluguel, se não está. Com toda essa informação, eles vão conseguir diminuir a sonegação em relação a isso. E eu vou te explicar como que isso pode te impactar ou não aí a sua renda de aluguel. Esse tema ficou muito difundido porque o aluguel, ele passa a ter, com a reforma tributária, a possibilidade de ser encarado como atividade econômica, mesmo que na pessoa física. Há algumas condições que eu vou esclarecer para vocês nesse vídeo, mas ele começa a ser identificado ali, começa a ser tratado como uma atividade econômica. E aí, sendo tratado como atividade econômica, ele tem que ser tributado pela CDS e IBS, aumentando a carga tributária e diminuindo a rentabilidade do seu imóvel. Primeiro, eu queria tranquilizar vocês para não cair nas fake news ou em vídeos sensacionalistas de contadores e advogados, colocando todo mundo no mesmo bolo, que você vai pagar, se você tem qualquer tipo de imóvel residencial ou comercial e você recebe aluguel, que você vai pagar o imposto a mais da CBS e da IBS. Eu já venho te tranquilizar que não, a pessoa física não entra automaticamente. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são as condições. Então, a Receita Federal vai usar algumas condições ali para entender se você vai recolher o CBS ou o IBS no seu aluguel. Primeiro, o volume de imóveis locados, se for mais de 3 na pessoa física. O valor do aluguel recebido anualmente, se passar dos 240 mil anual, porque a gente está falando de aproximadamente 20 mil reais por mês. Então já é para quem tem uma estrutura boa ali, alguns imóveis de aluguel. Então, se você recebe menos que 240 mil de aluguel por ano, você não vai se ficar obrigado ao recolhimento da CBS e da IBS, porém, continua com o pagamento do imposto de renda e pode ser avaliado na estrutura de uma holding patrimonial para você, para diminuir o valor desse imposto, do imposto de renda no seu aluguel. Terceiro item que a Receita Federal vai considerar é a habitualidade e a organização da exploração dos seus imóveis. Como assim, Max? Se você tem um contrato fixo com um cliente extremamente residencial, ou você tem apenas um imóvel, por exemplo, e aluga por temporada, semana a semana, então você não vai encaixar na regra ali dos 240 mil anual, mas você pode encaixar, por exemplo, na terceira condição, do qual você aluga o seu imóvel temporariamente ali, você entrega não só hospedagem, mas também um serviço ali de limpeza, de organização, e acaba que isso é visto sim como atividade econômica e não simplesmente como um aluguel ali residencial. Então tem que ficar muito atento nesse ponto. Na verdade, nesses 3 pontos que eu coloquei: volume dos imóveis locados, segundo, valor anual dos aluguéis recebidos e terceiro, a habitualidade da locação. E aí a gente está falando de contrato ali recorrente de 1, 2 anos residencial ou de temporadas, um Airbnb, Booking, as plataformas que você pode utilizar aí para alugar o seu imóvel. Então, se você aluga o seu imóvel residencial, tem um contrato aí de 1, 2 anos e você não vai receber os 240 mil por ano, pode ficar tranquilo que você não vai ter o recolhimento da CBS, da IBS. Muito importante vocês entenderem a diferença de residencial e temporada. Temporada é os aluguéis ali de Airbnb, Booking, que você aluga para as pessoas por 3 dias, 4 dias, uma semana. Nessa condição, você passa a ser tratado como atividade econômica, independente do valor que você receba anualmente. Então esse ponto é muito importante e você já deve se preparar, se você hoje não tem um contrato aí de locação, seja o seu imóvel seja residencial ou não, com o seu inquilino, para poder provar para a Receita Federal que você não está obrigado ao recolhimento da CBS, da IBS. Por que toda essa polêmica começou sobre esse novo imposto sobre os aluguéis, que o aluguel ia ter mais recolhimento? Principalmente por causa do CIB, que foi um novo cadastro dos imóveis brasileiros que foi lançado, onde ele promete entregar para a Receita Federal um cruzamento de dados mais relevante, mais especializado, para entregar mais informação para a Receita Federal dos imóveis que estão locados, dos que não estão locados, dos que tem o proprietário morando ou não, para que ela possa cobrar esse aluguel de vocês. Ainda não sabemos
qual vai ser o poder de fiscalização dessa ferramenta, mas a gente acredita que muita gente aí que vem sonegando os aluguéis nos últimos anos não poderão mais fazer isso. E aí você tem que começar a entender se faz sentido para você continuar recebendo esse aluguel na pessoa física ou criar uma holding aí para poder abaixar os tributos dos seus imóveis, podendo chegar aí na holding aí no máximo em 11%, sendo que na pessoa física você pode pagar até 27,5%. Então a estratégia da holding ainda é muito interessante para alocação de imóveis, principalmente se você tem uma renda superior ali a 10, 15 mil reais de locação por mês. Já começa a fazer muito sentido na sua holding ali, considerando todos os custos, integralização desses imóveis na holding, de contabilidade, dos impostos e toda a burocracia que envolve em uma holding. Então, se você recebe mais de 10 a 15 mil de aluguel por mês, talvez faça muito sentido para você uma holding. E saiba você que a Asben também é especializada na criação de holding e a gente pode te ajudar nesse processo de regularizar os seus imóveis para que você receba seu aluguel e pague o menor imposto possível dentro da lei sobre esses aluguéis. Então, para concluir o vídeo, 2026 é o ano da adaptação, para você entender se você é um locador residencial que não se enquadra ali nos mais de 3 imóveis ou mais de 240 mil recebidos no ano. Se você é locatário ali de temporada e aí você já tem que se adequar às regras de CBS e IBS, e aí já vale a pena talvez você pensar numa pessoa jurídica, né, numa empresa, seja ela uma holding ou não, para administrar esses aluguéis, para poder pagar menos impostos, porque na pessoa física, igual eu comentei, você pode chegar a pagar 27,5%, numa holding ali ou numa empresa de temporada, você pode pagar de 6 a 11%, então acaba ficando muito interessante nesse sentido de você ter uma PJ. E vocês sabem, a Asben pode te ajudar nesse processo, seja de regularizar os imóveis na pessoa física, ou seja no processo de regularizar ali ou uma empresa de gestão de temporada ou uma holding ali patrimonial para gerir os seus imóveis. A gente pode te auxiliar nesse processo para que você pague o menor imposto possível dentro da lei. Se você ficou com dúvida, você já sabe, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai esclarecer para vocês. E se as informações que eu entreguei aqui nesse vídeo foi relevante, compartilha com seu amigo que também tem imóvel, que também trabalha ali com aluguel de temporada, para que ele possa saber mais um pouco sobre essas mudanças que estão vindo. Não esquece de curtir e também se inscrever no nosso canal para estar fortalecendo aqui esse conteúdo, que a gente possa cada vez mais trazer informações relevantes para você, empresário, se proteger desse governo que quer tanto arrecadar, que quer tanto aí tomar dos empresários. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo com mais novidades aí sobre o mundo dos impostos, da contabilidade, de todo o empreendedorismo do Brasil. Valeu!